Olá, aqui é o pastor Roberto, da Igreja de Nova Vida. E eu queria falar um pouco sobre algo que é muito importante na vida de todos nós, que são decisões que nós temos que tomar. E muitas vezes ficamos indecisos, ficamos parados, esperando, mas nós temos que tomar decisão. Porque a indecisão, eu vou mostrar a vocês o que acontece através da leitura da Palavra de Deus. Ali, amarrado ao lado de Pilatos, estava Jesus, não é? Estava ali amarrado diante de Pilatos, silencioso, ao lado uma grande multidão ameaçadora, alucinada, exigindo uma decisão de Pilatos. Ele tinha que tomar uma decisão, mas ele olha para Jesus e é convencido no fundo da sua alma, não é, da inocência daquele justo. Ele sabia. Porém, permitiu que a indecisão ali de Pilatos, a sua covardia, o seu orgulho, podemos dizer, a sua vaidade, o impediram de fazer justiça. Jesus estava sendo acusado, não é, pelos judeus de praticar algo, fazer coisas que não eram verdades. Ele estava sendo acusado por isso. E aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 2, diz assim: e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César, afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então veja, essa acusação era falsa, não é? Porquanto Jesus mesmo havia pago o tributo e ensinava aos seus discípulos a fazerem o mesmo, não é? Ele, até em outra passagem, ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, Jesus não respondia àquelas acusações que lhe eram feitas, e isso causava admiração em Pilatos. Também aí no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 3, diz assim: então os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos se admirar. Então Pilatos levou Jesus para dentro do pretório e perguntou, aí no livro de João, capítulo 18, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? E respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou to disseram outros a meu respeito? Com essa resposta, Jesus queria que Pilatos fizesse um exame no seu coração, um exame da sua vida, não é? Mas o orgulho o impedia. Ele era um governador romano, não é? O Império Romano dominava sobre o povo, não é? Sobre a nação judaica, não é? E ele, no seu orgulho, ele responde aí, no mesmo capítulo de João, capítulo 18, porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? O orgulho que impedia Pilatos é o mesmo orgulho, meu irmão, que muitas vezes impede as pessoas de perdoar, não é? De perdoar o seu próximo, o seu irmão. Não é? O interrogatório prosseguia ali. Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo,
os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Quase aqui dá para entender que quase que Pilatos era convertido, mas ele era indeciso. Ele teve desejo em seu coração de conhecer a verdade. O que é a verdade? Ele pergunta. Então virou as costas, ele não esperou a resposta, ele virou as costas e saiu. E Jesus estava pronto para responder para ele, como responde para todos nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não deu ouvido, virou as costas e perdeu ali, eu creio, a sua grande oportunidade de encontrar salvação. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Em outra passagem diz assim: temos uma lei, os judeus falando, não é? Temos uma lei, de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez Filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Se ele ficou atemorizado, né, ficou ali com medo, é porque tinha a convicção que aquele que estava à sua frente era o Filho de Deus, mas ele não quis. As indecisões dele, não quis dar ouvido, virou as costas e não esperou a resposta de Jesus. Então, muitas vezes, queremos falar do amor de Deus para outras pessoas e algumas até viram as costas, nos chamam, não querem ouvir, não é? Alguns dizem até que nós somos chatos. Então, ele perdeu a oportunidade de ser salvo. Poderia até ter outra oportunidade, mas esta ele perdeu. Pilatos não teve outra oportunidade, mas você que está aí nos ouvindo e que tem recebido o convite e não tem dado ouvido, abra o seu coração, tente ouvir com o coração. Ele quer operar, quer mudar, quer transformar a sua vida. Os judeus intimidavam Pilatos, não é? Aí mesmo o Evangelho de João, no capítulo 19, diz assim: a partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo. Veja, poxa, ele tinha que tomar decisão, ele era um rei, ele era um governador ali, ele governava aquela região toda. A decisão dele tinha que ser acatada, mas ele estava indeciso, porque ele diz aqui, Pilatos procurou soltá-lo, mas os judeus clamavam: se solta este, não és amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César. Então, a multidão gritando ali para crucificar Jesus e faz esse debate com ele. Ele não tinha que debater, ele era uma autoridade. E ele, no fundo, ele sabia que ali tinha um homem justo, um inocente. Quantas vezes, por causa da posição, a nossa posição, quase que viramos as costas para Deus? Quantas e quantas vezes? Ele estava indeciso. E essa indecisão, já perseguida pelos judeus, o levou à perdição. Se tivesse agido desde o princípio com firmeza e fiel à sua convicção, não é, que Jesus era inocente, o povo teria se conformado com a sua vontade. Ele reconhecia que Jesus era inocente, não tinha dúvida, desejava salvá-lo, mas ao mesmo tempo via que a sua impopularidade iria crescer, não é? Se absolvesse Jesus. Olhou muito para os seus interesses. Para ser agradável ao povo judaico, mandou açoitar
aquele que pouco antes o havia declarado inocente. Eles, porém, diz aí o Evangelho de João, eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica. E disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? E responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. E esta indecisão que leva muitos cristãos a se acovardar e não testemunhar do amor de Deus. É na indecisão que começa a prevalecer o orgulho, a vaidade, gerando as dúvidas. Se você está indeciso por causa das lutas que estás enfrentando, meu amigo, os seus problemas financeiros, desentendimento no lar, na família, não é? Essas coisas estão levando a duvidar até mesmo da tua salvação. Creia, o Espírito de Deus pode tirar essas dúvidas se você usar de franqueza, porque tem momentos que paramos e ficamos assim, o que fazer, que decisão tomar? Mas se você chegar e dizer, me ajuda, Senhor, eu preciso tomar uma decisão e quero tomar a tua decisão, aquilo que tu decide para mim. E Deus não deixa seus filhos desamparados, sem rumo. Faça isto, você que está aí atravessando esse vale profundo, não é? Uma indecisão muito grande. Confia no Senhor, como diz o salmista, e o mais Ele fará. Vamos orar, deixa eu orar por você, você aí clame a Deus, peça a Ele que te ajude, e Ele é um Pai bondoso e vai te ajudar, se você assim desejar. Santo Deus e Pai, pedimos por essas vidas, que nesse momento, ó Deus, estão clamando aí, ó Deus, a Ti, pedindo ajuda, pessoas que precisam de decisões, tomar decisões, ó Senhor, estão estão indecisos, e talvez, ó Deus, muitos até já ouviram, ó Deus, a Tua voz, a direção, mas o coração quer outra coisa. Então que Tu possa, Senhor, falar mais uma vez a essas pessoas e aqueles que estão indecisos, tira essa indecisão, ó Deus, e os ajude a caminhar, Senhor. Pedimos isso na certeza desse grande e infinito amor que Tu tem pelas Tuas criaturas. Tu há de atender. Em nome de Jesus, amém e amém.